Bem, de volta ao Rio de Janeiro e vamos de notícia do Fluminense. Chegou aquela época maravilhosa onde o mercado tem as suas portas abertas, né? Abre o mercado ali 8 da manhã, 10 da manhã, e aí a gente tem notícia de sondagem de jogador que o Fluminense nunca entrou em contato, negociação que ninguém nunca telefonou, e tem aquele jogador que interessa sem nunca ter interessado, mas tem as notícias verdadeiras também, delas que a gente vai falar. Então, eu sou o Gabriel Amaral, de volta aqui no Rio de Janeiro, estou no Parque Shopping, onde daqui a pouco a gente vai ter a live do Alívio no Jornada KTO 1902. Pesquise aí o Jornada e assista o Jornada. Live hoje, 6 da tarde. Vamos até às 8. E aí, a gente abre aqui falando de notícias verdadeiras, né? Abertura desse vídeo, a gente já fala sobre a notícia mais bombástica. Igor Rabelo, zagueiro do Atlético Mineiro, segundo a Itatiaia, notícia do Henrique André, que cobre, um jornalista muito bem informado sobre o Atlético Mineiro, e o Guilherme Abraão, que cobre times do Rio, especificamente Fluminense, colocaram aqui no site da Itatiaia de que zagueiro do Atlético entra na mira de clube carioca e pode disputar o Super Mundial. O Igor Rabelo, de 29 anos, zagueiro revelado no Botafogo, mas que até o Sub-17 era de Xerém, é daqui do Rio de Janeiro, interessa ao Fluminense e, só para já deixar claro que eu fui apurar algumas informações também para poder entender um pouquinho melhor. Na notícia da Itatiaia diz que o Igor Rabelo tem interesse de cumprir o contrato com o Atlético Mineiro, tem contrato até o final do ano que vem, enfim, mas tem alguns bons motivos para defender o Fluminense, né? O Super Mundial é um atrativo e também o fato de voltar para o Fluminense, voltar para o Rio de Janeiro. Ele inclusive está no Rio nesse momento, vem passar as férias porque a família toda daqui. Jogou no Botafogo durante muito tempo, né? Diz na notícia da Itatiaia de que a cúpula da SAF do Atlético não deve criar empecilhos para liberar o Igor Rabelo. E o que eu fui apurar é o seguinte, é que de fato há negociação por parte do Fluminense com o jogador, há interesse por parte do jogador e por parte do Fluminense e por parte do Atlético Mineiro. Então é bem provável de que isso caminhe para ser a primeira contratação do Fluminense. O Igor Rabelo começou muito bem no Atlético Mineiro quando chegou do Botafogo. Ele teve um empréstimo para o Náutico, depois volta ao Botafogo. E em 19, que é um ano até ruim do Atlético Mineiro, ele é titular, joga quase 70 jogos no ano, é um zagueiro titularíssimo do Atlético. Na virada de chave de 2020 e 2021, ele continua sendo titular, mas não é titular absolutíssimo, né? Como foi em 19. E isso fica nítido pelo número de jogos. Ele joga 64 em 19, joga 35 em 20, 37 em 21, sendo que parte de 21 é de 20, né? Reta final do Brasileirão. E nos últimos 3 anos ele já diminui muito. A gente já vai para 19, 13 e nesse ano 26 jogos apenas. Ele vai perdendo um pouquinho a relevância dentro do Atlético. Teve lesões nesse período também. E até numa mudança de estilo de jogo do Atlético influencia também no Igor Rabelo por lá. Ele, por exemplo, nesse ano, uma das coisas que eu apurei era que havia uma determinação não, mas a forma como o Milito escalava o time, né, do Gabriel Milito, ex-treinador do Atlético, escalava o time exigindo dos zagueiros um pouco mais de velocidade, né, porque sempre com as linhas um pouco mais altas, tendo que correr para trás, voltar, velocidade para poder cobrir os espaços. O Igor Rabelo não é esse zagueiro. O Rabelo é um zagueiro mais forte fisicamente, mais rebatedor, mais cabeceador, enfim. Então não era o perfil que se adequava muito ao que o Atlético tinha no seu treinador e provavelmente deve ter para 2025. São 6 anos lá no Atlético Mineiro. Tem uma carinha, apesar dessa carinha de encerramento de ciclo, o Igor Rabelo deu essa entrevista aí após o último jogo do Atlético Mineiro contra a equipe do Atlético Paranaense que livrou o Atlético Mineiro do rebaixamento. Aí fica um pouco claro de que, né, ele quer sair, né? Não sei como seria a negociação, sabendo que os diretores do Atlético não têm o interesse de dificultar muito. Provavelmente ele rescindiria lá para poder vir para cá, sem custos. Eu não acredito numa compensação exigida pelo Atlético Mineiro pelo zagueiro. E seria o primeiro reforço do Fluminense. A única informação diferente que eu tive em relação ao que está publicado na Itatiaia é que eles falam pelo menos algumas vezes que tem o aval do Mano Menezes, que é um dos nomes para reforçar a equipe do Mano Menezes, e a gente não tem a confirmação ainda se o Mano Menezes fica, inclusive tendo a achar que não, mas é só um feeling mesmo, não é informação. Mas o fato é isso, o Mano Menezes não está participando diretamente dessas negociações. É um zagueiro que o Fluminense já tinha interesse desde o ano passado, não tinha aberto diretamente as negociações, mas já tinha interesse antes.
No percorrer do ano, o Santos e o Botafogo, mas principalmente o Santos chegou a tentar a contratação. E o Mano Menezes nunca treinou o Igor Rabelo, não é um zagueiro que tenha sido indicação dele, então não é uma contratação que está linkada ali, acorrentada ao Mano Menezes, né? Então, só para deixar esse ponto, a gente ainda não tem uma definição do Mano Menezes, e o Igor Rabelo não é um jogador que tenha a ver diretamente com o Mano Menezes, uma indicação ou na responsabilidade dele. Outro jogador que eu até dei uma notícia aqui, inclusive há pouco tempo atrás, foi o Lucas Barbosa. Esse daí eu apurei que não andou as negociações, tá? O Fluminense fez sondagens iniciais, mas não voltou a andar as negociações ainda com o Lucas Barbosa, não. Agora, em relação ao John Arias, o Dedé Onelei, John Arias já está vendido, essa informação do Dedé, né? Já está vendido desde dia 6 de novembro de 2024. O jogador... O Dedé só soltou essa notícia agora, após o campeonato. E, bem, o John Arias já saiu desde aquele momento. Já saiu, né? Foi vendido. Pena porque é um jogador que tinha tudo para ser ídolo, mas ele escolheu não ser ídolo, ele escolheu ser um grande jogador. Não chega a ser um John Kennedy, que esse claramente abriu mão de ser ídolo, né? Porque o Fluminense tá merda e ele tá em festinha nessa madrugada aí da decisão do Fluminense, porque tá rumo a Pachuca já mesmo. Não é isso, o John Arias não tá nessa categoria, ele tá na categoria de ótimo jogador que vai ser lembrado. Não acho que fez corpo mole nessa reta final, acho que ele tava até meio desesperado de ir embora deixando o time na segunda divisão. Acho que seria um péssimo encerramento para a passagem dele no Fluminense, e havia essa preocupação, acho que até por isso ele se precipitou em alguns lances. Os pênaltis ele ter pedido para bater, acho que foi uma espécie de Calegari ali, né, de tentar sair por cima, entre aspas, e foi um cara que ajudou nessa reta final. A jogada do gol do Serna contra o Cuiabá é dele, o gol do Atlético Paranaense é dele, quem inicia a jogada do gol contra o Palmeiras é ele, depois do Fuentes, ele, Cano, Nonato e o gol do Serna, então ele participa também. Enfim, é um cara importante que eu não vou ter nada para poder falar de especial, de espetacular dele no fora de campo em relação ao Fluminense, mas também não tenho que questionar dentro de campo. E aí, só em relação às saídas, né, jogadores que têm contrato agora no final do ano, 2 me chamam a atenção, porque o Felipe Melo tem contrato até o final do ano só, não acredito que vai renovar. O Marcelo já saiu, o Marquinhos, que era emprestado, já saiu, o Lucumi, ao que tudo indica, também não fica, também era empréstimo, e aí sobram 2. E o Felipe Alves também já, né? Esse também já vai embora. Sobram 2 que me chamam a atenção, o Manuel e o Diogo Barbosa. O Manuel, com essa notícia do Igor Rabelo e com tudo que já aconteceu ao longo do ano, acho que é um pouco provável que o Manuel fique para o Fluminense. O jogador ainda não foi chamado para conversar ainda sobre uma renovação, né? Não antes do dia 8, mas o Fluminense só daria andamento a essas negociações após a permanência mesmo. Mas acho que o ideal para todo mundo nesse momento seria o Manuel não ficar. Acho que o Manuel tem dificuldades físicas, acho que o ano dele já foi um pouco complicado, teve a questão do doping e o Fluminense, ele tem um super ano em 2022, é um cara importante. Acho que se estender mais esse vínculo pode acabar mexendo e manchando uma história boa. O Manuel vai ter que ser lembrado como um bom zagueiro do Fluminense, titular no momento importante, participa da Libertadores, tem o porém ali com a questão do doping, mas totalmente sem culpa, né, nessa questão. Enfim, é o tipo de coisa que para mim estender pode ser negativo. O Diogo Barbosa já teve contato lá no meio do ano, que a gente sabe, né? O Fluminense sinalizou para ele que gostaria de tê-lo para o ano seguinte, só não ia renovar porque tinha questão de cair para a Série B ou não. Não voltou a entrar em contato ainda do Fluminense. O Diogo Barbosa é um queridinho do Mano Menezes, a gente não sabe se o Mano fica. E o Fuentes ganhou moral agora no final, né? O Fluminense tem o Esquerdinha, que é um jogador que merece mais minutos em 2025. Então não sei como fica a situação do Diogo Barbosa. Se eu tivesse que apostar agora, eu aposto que vai renovar. Vai ter um contato do Fluminense para renovar com ele, sim. De resto, jogadores para sair, aí a gente fala em outro momento. Deve ter jogador saindo do Fluminense, sim, tá? Mesmo fora desses que não tem contrato. Mas isso é para um outro momento pra gente falar. A gente fala agora só desses jogadores. Beleza? Tamo junto, tá? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vem pro Jornada. Até a próxima, valeu!